Bom, agora a gente vai falar sobre o projeto de lei que pretende extinguir o 13º salário dos vereadores de Cachoeira do Sul e que vai à votação na sessão ordinária de hoje da Câmara dos Vereadores. A Thelma Tomás vai trazer informações direto da redação do NT Sul. Bom, Thelma, esse aí é um assunto que já vem rolando há muito tempo, foi promessa de campanha, né, de alguns vereadores. A gente, inclusive, entrevistou alguns deles aqui no início da legislatura e agora chega aí, portanto, a um ápice, né? Conta pra gente o que está acontecendo, qual é o cenário que está montado. Boa tarde. Boa tarde para ti, Nunes, e para todo mundo que nos acompanha em casa aqui pelo NT Sul. Pois é, chegou o dia de decidir, então, se o projeto proposto pelo vereador Carlos Salé vai ser acolhido pela maioria, então, dos vereadores, que extingue, então, esse benefício do 13º salário aos vereadores. Ocorre, né, Daniel, que a gente já tinha noticiado aqui, todos os vereadores que assumiram nessa legislatura passaram pelos estúdios da TV Cachoeira, e essa foi uma das perguntas que a gente fez questão de fazer a cada um deles, uma vez que já foi ventilado desde o início da campanha, daqueles 6 novatos, pelo menos entraram destes, 4 já apontavam, né, o interesse na extinção desse complemento ao subsídio já recebido pelos vereadores. Kader foi, então, um dos que encabeçou essa ideia, e tem um detalhe importante aí que a gente precisa rememorar também, que a renovação na Câmara de Vereadores foi entendida como um recado da população nas urnas contra essa benesse, como foi considerada, que se estabeleceu na última legislatura, no ano de 2017. Os vereadores que assumiram a legislatura anterior, já no início do mandato, aprovaram por meio de um projeto da mesa diretora, então, a instituição do 13º salário. É importante ressaltar, Daniel, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou com relação a isso, mas em nenhum momento disse que era direito dos vereadores receber o 13º salário. Apenas disse, em decisão proferida já há bastante tempo, que não há nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade no pagamento desse complemento salarial aí, além, né, dos benefícios que já são previstos como subsídio para cada um dos agentes políticos. Isso inclui não só os vereadores, como secretários, prefeitos, vice-prefeitos, todos os agentes políticos em todas as esferas. Uma reunião na sexta-feira parece que foi o estopim para que um conflito maior ocorresse aí entre os vereadores, né, o proponente e o presidente da casa. Pois é, Thelma, sobre esse assunto aí que você destaca, sobre essa reunião que aconteceu, bom, a gente sabe que articulações políticas, né, para quem está no Legislativo, na Câmara de Vereadores, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, isso é muito comum, né, os políticos, os mandatários, né, eles se articulam. O que aconteceu, quem participou dessa reunião e por que aconteceu esse burburinho todo em redes sociais, né? Teve vereador dizendo, olha, tá tendo lá uma combinação diferente, estão querendo acobertar, não querem aprovar o projeto. O que aconteceu, quem que participou dessa reunião na Câmara de Cachoeira? Pois é, Daniel, a gente conseguiu levantar que pelo menos 6 vereadores não estiveram presentes nessa reunião, né, na presidência do Legislativo aqui de Cachoeiro. O vereador Kader, o proponente, então, da extinção do 13º, o vereador Ronaldo Trojan, o vereador Felipe Faller, vereador Dudu Moisés, o vereador Alex da Farmácia e o vereador Marcelinho da Empresa. Esses não estavam presentes na reunião. Aqui já se pressupõe alguns votos que são favoráveis desde o início, né, à extinção do 13º salário. O maior problema foi que o proponente se sentiu excluído da discussão, mas como tu mesmo disseste, e a gente sabe, quem propõe uma lei, quem propõe um projeto, deve se articular, né, deve conversar com seus pares em busca dessa votação, dessa aprovação da proposta ou não. Enquanto eu batalho pela aprovação da proposta que eu acredito que seja a mais benéfica, certamente vai ter um time contrário fazendo uma articulação também no sentido de não aprovar. Eu conversei hoje pela manhã com o vereador Luiz Paixão, que disse que, palavras dele, a reunião que excluiu o Kader não passa de uma lenda urbana, que é um protocolo dos vereadores às reuniões, isso ocorre e é da natureza política, né, como a gente já reforçou aqui, essas articulações. Ele se posicionou firmemente contra o projeto, isso já foi dito publicamente pelo próprio presidente da casa, disse que um dos maiores impedimentos para que essa proposta avance é o vício de origem,
que em outras palavras quer dizer que não cabe a um vereador propor uma mudança como essa que o vereador Kader está propondo, que ela precisa partir da mesa diretora, tanto quanto ocorreu na instituição, com a mesa propondo isso, deve ocorrer também a extinção por meio dessa ferramenta aí, numa decisão da mesa diretora, que não se mostra favorável a essa ideia da extinção. Ele rebateu alguns dos argumentos apresentados pelo proponente, o vereador Kader, principalmente no que diz respeito à economia. Ele acredita que se trata de uma, palavras dele novamente, iniciativa politiqueira e eleitoreira, que se fosse com o objetivo de trazer uma economia aos cofres públicos, deveria, então, ser proposto para que todas as esferas, inclusive entre os secretários e todos os chefes de poder, para que abdicassem também do 13º salário, né, Daniel? Pois é, Thelma, sobre esse ponto aí eu acho que é importante a gente trazer também o esclarecimento sobre quanto significa, de quanto nós estamos falando. Então, você que ligou a sua TV agora, nós estamos falando sobre o projeto de extinção do 13º salário dos vereadores aqui de Cachoeira do Sul. Essa proposta vai à votação hoje à tarde na Câmara de Vereadores. Inclusive um assunto que em outros momentos, né, Thelma, se a Câmara pudesse estar aberta a receber o público, certamente teria um apelo popular muito grande, uma pressão muito grande, o que não vai ocorrer hoje, né, só com a transmissão pela internet. Mas voltando ao meu ponto inicial, para não me perder aqui na pergunta, o que significa em reais o 13º dos vereadores de Cachoeira? Pois é, eu fui pesquisar e estou aqui com uma colinha, então, para trazer o que o que representa essa economia, ou o que representa o gasto, então, no pagamento desse 13º aos vereadores. O salário do vereador, né, o subsídio, melhor dizendo, a gente costuma dizer que é salário para ser uma linguagem mais inteligível para todos, mas é um subsídio que é pago para o exercício do mandato, já que a vereança não é uma profissão, é de R$ 4.670,36. O salário, reafirmo, né, do presidente, então, ganha uma verba de representação que culmina com R$ 5.670,36. Fazendo uma conta aí, meio por alto, por ano, só no 13º salário seriam R$ 65 mil. E nos 4 anos, um total de R$ 256 mil. Entrou na discussão, então, ainda, Daniel, a questão da economicidade, com outra bandeira que vem sendo defendida e um assunto que vem sendo discutido reiteradas vezes, inclusive nas redes sociais e pela própria sociedade, que é a adoção de ferramentas de publicação por meio de diários eletrônicos, que também trazem uma economia para os cofres públicos. Então, essa discussão não deve parar aqui apenas no 13º salário, deve ter aí um contraponto com relação a outras economias que precisam ser feitas, já que o objetivo é enxugar as despesas aos cofres públicos. Para finalizar, tentei contato com quase todos os vereadores, para não dizer todos, porque alguns dos telefones estavam desligados, portanto, não há como confirmar se essa ligação se efetivaria e ninguém retornou, o que aponta que existe aí uma preocupação em antecipar as votações, antecipar os seus posicionamentos. O que a gente sabe é que, pelo retrospecto que a gente tem de informações, inclusive com as entrevistas que fizemos aqui, temos o voto favorável para o fim do 13º do proponente Kader, de Felipe Faller, de Dudu Moisés e Alex da Farmácia. O restante deverá ficar para os minutos finais com a emoção da sessão que acontece a partir das 14 horas com transmissão pelo Facebook, os canais de interatividade aí da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Consigo antecipar também que a Adriana Paladino, que assume hoje em substituição, como substituta a Marcelo Figueiró, assume como suplente, vai se abster de todas as votações, uma vez que assume no meio do fogo cruzado e sem condições de ter avaliado qualquer uma das proposições, não teve acesso aos projetos nem a pareceres, então deve se abster de todas as votações, inclusive no posicionamento quanto ao 13º salário. Os detalhes de como foi essa sessão, se passou ou não passou, e os bastidores que envolveram essa discussão, a gente traz amanhã na edição do NTSU a partir do meio-dia. Ok, Thelma. E, inclusive, vale destacar também ao nosso telespectador que a gente já vai trazer essas informações hoje à tarde nas nossas redes sociais, no nosso site. Então, é só ficar de olho, né, para saber o que vai acontecer nesse momento indefinida, né, a votação que acontece à tarde, quanto à permanência do 13º dos vereadores ou a extinção dela, né, como é a proposta do vereador Kader. Thelma, obrigado pelas informações. Ótima tarde para você.
Obrigada, Daniel. Boa tarde para ti e para todos.